Boa noite, igreja. Vamos louvar o Senhor, vamos engrandecer o Senhor nesse dia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Não há Deus maior, Não há Deus maior, e não há Deus melhor, e não há Deus tão grande como nosso Deus. E não há Deus maior, não há Deus maior, e não há Deus melhor, Deus melhor, e não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, e tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor.
Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e é exatamente onde estamos, na casa do Senhor, no mais extraordinário de todos os templos, o templo feito pelas mãos de Deus, você e eu, e estamos na presença de Deus para adorar, exaltar, engrandecer ao nome do Senhor Jesus, para fazer do nosso coração o mais extraordinário altar ao nome, a honra e a glória do nosso Deus. Que bom estarmos juntos para adorarmos ao Senhor. Mas antes de começar a adorar, exaltar e engrandecer, vamos conversar com Deus a respeito de nós mesmos. A Bíblia Sagrada diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos fazer isso juntos. Aí onde você está, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos conversar com Deus nesse instante. Diga para Ele, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando me levanto. E antes mesmo que eu diga qualquer palavra, Tu conheces tudo. Então, Senhor, Tu sabes que muitas vezes o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero fazer, às vezes faço. Às vezes trato mal a quem me trata bem. Às vezes ajo com injustiça quando eu deveria ser mais justo. Às vezes quebro as leis e as regras no trânsito ou no trato com o meu próximo. Às vezes faço promessas que não as cumpro. Às vezes sou intolerante, intransigente, rude, áspero. Às vezes, Senhor, prometo ser uma melhor pessoa e não consigo ser. Por isso eu te peço que nesse instante Tu me ajudes. Que Tu passes o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, que Tu o passes na minha mente, no meu espírito, na minha alma. Que Tu me purifiques, que Tu me limpes, que Tu me perdoes. Eu confesso a Ti os meus pecados, confiado no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e eu tomo posse do Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o Kyrie. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Vamos seguir louvando o nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor, mesmo no momento de muita ansiedade, mesmo no momento de muita luta, de muita tristeza. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos quem é o Deus a quem nós servimos. E que essa oração esteja presente no nosso coração todos os dias. Que a gente se lembre de que na verdade nada disso é sobre nós, é sobre o que nós queremos, é sobre o que nós podemos fazer, mas é tudo sobre Ele, é tudo para Ele.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Ele é a nuvem que aponta o destino. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. E mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. E mais perto da glória, e mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer, a porta aberta é você, mas a fechada é você, e é tudo sobre você. Então chegue mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. E mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, e é tudo sobre você. E a tempestade, que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, e é tudo sobre você. E ele vai na frente, e Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos Pra contigo lutar, ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Que ele trabalha pra quem nele confia.
adorarei ao Deus do meu amor, Eu navegarei e eu navegarei assim nós navegamos, no oceano do guiados pelo teu Santo Espírito, iluminando os nossos caminhos, restaurando as nossas vidas, trazendo cura, trazendo mudança, trazendo transformação. ao Deus do Que o teu Santo Espírito venha sobre todos nós. Espírito, Espírito, que desce como fogo, E sim, vem, vem como em Pentecoste enche-nos, e enche-me de novo. e Espírito Santo, Espírito, Espírito, sim, vem, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, e eu adorarei. e eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. E eu adorarei, e eu adorarei Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma, Ele não precisa de nenhuma Santo explicação. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, e se vem, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. E Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. e eu navegarei. Queridos, eu queria ler para vocês uma história que está no Evangelho de Lucas, uma história muito conhecida, que muitos desde criança já ouviram falar, a história da viúva, né? Lá no capítulo 21 de Lucas, e assim diz a palavra do Senhor. Jesus estava observando os ricos colocarem as suas ofertas no gasofilácio, quando viu uma viúva colocar apenas 2 moedas. Depois disso, Jesus disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva deu mais do que todos os outros, porque esta viúva deu tudo aquilo que ela tinha. Essa história é uma história muito conhecida, e essa história nos ensina sobre finanças, sobre dinheiro, na perspectiva do reino de Deus, na perspectiva daquilo que Jesus veio nos ensinar. Porque depois de Cristo, depois dos ensinamentos de Jesus, a gente não pode mais olhar para as coisas de Deus apenas como cumprimento de uma lei, apenas como cumprimento de uma obrigação, mas Jesus ele veio para nos mostrar que mais importante é aquilo que está em nosso coração, mais importante é aquilo que nos move a fazer as coisas que nós fazemos. E não é diferente com relação aos dízimos e com relação às ofertas, porque doar
é um princípio espiritual que vai além do que uma obrigação, que vai além do que um mandamento, é muito mais do que isso. É um princípio espiritual. E no reino de Deus, no reino que Jesus ele veio estabelecer aqui na terra, os princípios eles são muito diferentes dos princípios do sistema, dos princípios deste mundo caído. E essa história ela tem algumas lições que a gente precisa aprender e eu queria contar para vocês de forma muito simples, de forma muito objetiva e de forma muito rápida. O primeiro é que não é a quantia ofertada que importa. A viúva doou menos monetariamente do que todos os outros, mas mesmo assim o próprio Cristo disse que aquela foi a oferta verdadeira, foi a melhor oferta recebida naquele momento, porque ela estava dando tudo aquilo que ela tinha e não aquilo que lhe sobrava. Segundo, é que nós não doamos e nós não ofertamos ou dizimamos para sustentar o ministério de Deus aqui na terra. Essa não é a função do dízimo, essa não é a razão do dízimo. Deus, ele não precisa de nós para desempenhar o seu ministério aqui na terra. Ele não precisa de cada um de nós. Ele por si só sustenta todo o mundo e ele consegue, ele tem os meios necessários para sustentar a sua igreja, para sustentar o seu corpo. Mas ele nos permite que a gente participe disso, com aquilo que ele permite que a gente tenha. Então, ele, por meio da sua graça, permite que a gente possa contribuir, que a gente possa ser cooperador do seu ministério aqui na terra. Porque não é nosso, não é da igreja, não é dos líderes, mas é de Deus. E ele, da sua forma, do seu meio, no seu tempo, vai ter os meios necessários para sustentar todos os ministérios que honram e glorificam o seu nome. E terceiro, tem a ver com o nosso coração, que é onde está o nosso tesouro. Se o nosso coração, se o nosso tesouro estiver nas riquezas, tudo será mais difícil. Doar será difícil, dizimar será difícil, porque o nosso coração não estará em Deus, mas estará nas coisas da terra. Mas quando o nosso coração e o nosso tesouro estiver nas mãos de Deus, estiver diante do seu altar, nós não seremos constrangidos. Nós não vamos doar com constrangimento, nós não vamos doar com sacrifício, porque dizimar não é um sacrifício, queridos. É um ato de adoração e louvor a Deus e deve ser feito com alegria. E se examine se você não tem feito isso com alegria, se você tem feito isso com constrangimento, talvez você não está fazendo isso da forma certa. Faça igual a viúva, que com alegria deu tudo aquilo que ela tinha, porque o seu tesouro estava em seu coração. E este é um momento muito sublime, onde você pode adorar a Deus através das suas atitudes práticas, concretas. Esse é o momento em que você pode adorar ao Senhor consagrando seus dízimos e suas ofertas. Embora o templo esteja fechado ao público, mas a igreja continua viva, operante, e a nossa Catedral da Reconciliação continua tendo as mesmas despesas, os compromissos e as obrigações sociais. Portanto, consagre ao Senhor agora seu dízimo, sua oferta. Observe na descrição, na tela, faça um print da tela nesse instante, leia as descrições na imagem que você tem aí, escolha uma das contas bancárias e faça a sua transferência como um ato de adoração, de louvor e de gratidão ao Senhor. Consagre ao Senhor agora seu dízimo, sua oferta e a sua expressão de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Vamos repetir juntos as palavras bíblicas do ofertório? Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. Vamos louvar ao nome do Senhor nesse instante,
preparando o nosso coração para receber a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, e a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre um rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, e a Tua glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre um rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença meu prazer. E só Tua graça me basta, Tua presença meu prazer. E só Tua graça me basta, Tua presença meu prazer. Vamos abrir agora a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17. Está escrito assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Qual a imagem que Deus quer que eu seja? Esta é uma pergunta para o seu coração nesta noite. Qual a imagem que Deus quer que eu seja? Sim, porque vivemos numa época em que nunca se valorizou tanto a imagem quanto nos dias atuais. Vivemos nos dias em que a imagem ela é valorizada, ela é moldada, ela é processada. Qual é a tua autoimagem? Hoje as pessoas têm suas imagens no Photoshop, no Facebook, no Instagram, nas mídias, no cinema, no entretenimento virtual. O mundo onde vivemos hoje é um mundo onde tudo é possível na tecnologia e na computação. Portanto,
nem sempre a imagem que você vê na sua televisão, no seu computador, no seu telefone, nem sempre ela é a realidade. Que imagem você tem de você mesmo? Todos têm uma autoimagem. O apóstolo Paulo diz na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, que o soldado tem uma imagem na sua mente. O atleta também tem uma imagem na sua mente. O agricultor também tem uma imagem na sua mente. O soldado vai ao combate com o objetivo de vencer a batalha. O atleta, antes de treinar, ele tem na sua mente a imagem do que ele quer alcançar. E o agricultor, quando ele semeia no seu campo, ele tem a imagem do que ele quer colher. Ainda que ele saia andando e chorando enquanto semeia, ele tem na mente a imagem de que ele vai voltar trazendo consigo os seus molhos. Sim, querido, só existe um lugar no mundo em que você tem certeza de que pode melhorar. Sabe qual é? O seu próprio eu. É o único lugar no mundo onde você tem a absoluta certeza de que você pode melhorar. Mas qual a imagem que você tem de você mesmo? Você às vezes olha para você e diz, não estou gostando do rosto como estou, não estou gostando do meu cabelo, não estou gostando da roupa que eu estou usando, não estou gostando da imagem que eu tenho. Pois bem, nesta oportunidade eu quero compartilhar com você sobre a imagem que Deus me fez, a imagem na qual me tornei, a imagem que Jesus Cristo fez, a imagem na qual eu posso me tornar e a imagem que Deus quer que eu seja. Sabe, queridos, Deus fez você de um modo assombrosamente maravilhoso. O salmista, no Salmo 139, diz, graças te dou, ó Deus, porque de modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Toda a terra que conhecemos é rica, abundante em imagens, cores, sons e formas. Sim, mas depois que Deus criou todas as coisas conforme a sua vontade, o livro de Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 26 em diante, diz, também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre todas as coisas da terra. Sim, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Em Gênesis 9:6, está outra vez afirmando que Deus fez o homem segundo a sua imagem. O salmista, no Salmo 8, versículo 4, faz uma pergunta, o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Contudo, um pouco menor do que Deus o fizeste, e o revestiste de glória, de majestade e de domínio. Isto, Deus fez você à sua imagem e semelhança. E isto é tão sublime, isto é tão precioso, isto é tão importante, que Deus não permitiu que nenhum ser humano fizesse uma outra imagem para si, além da que ele já havia feito. Por isso, o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 7, que o homem é a imagem e glória de Deus. E assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Deus te fez a sua imagem e semelhança. Qual a imagem que tu tens de ti mesmo? Sabe, Deus te fez de um modo pleno, perfeito, absoluto. No Éden não havia falta alguma. No Éden havia plenitude, abundância, sempre abundância em todas as coisas. Deus apenas nos ordenou que deveríamos obedecer à sua lei. E sabe, o homem, na sua autonomia, no seu livre-arbítrio, resolveu mudar a sua própria imagem. O homem pecou e com isso foi expulso do Éden.
E exatamente aquela atitude de rebeldia contra o mandamento de Deus transformou a imagem do homem numa outra imagem. Deturpou a imagem original numa imagem circunstancial. O homem, então, se tornou pecador, rebelde. Em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe, filho? Sabe, meu querido? Sabe, minha querida? Eu deturpei a imagem que Deus havia criado em mim. O pecado, a rebeldia, a desobediência fez com que eu saísse do Éden, do lugar de delícias de Deus, para uma terra que produz cardos e espinhos. Saí do eterno para o transitório e efêmero. Saí da essência para viver da aparência. Saí da verdade para viver a mentira. Saí da saúde para viver a doença e a dor. Saí da vida para experimentar a morte. Saí da comunhão para viver a rejeição. Saí do amor para viver o egoísmo. Esta é a imagem que eu me tornei. Com a minha rebeldia, com a minha desobediência, eu deturpei a imagem original que Deus havia me feito. Mas e aí? O que eu posso fazer com isso? Eu não posso fazer nada com esta imagem que eu tenho. Eu não posso fazer nada se eu fui condicionado, moldado pelos outros para ter uma imagem conveniente, onde a aparência é tudo. Não posso mais mudar a imagem da minha essência, porque eu tenho que viver da aparência para com os outros. Mas tem uma oportunidade, porque Deus nos amou de tal maneira. Ele não mudou o amor dele para comigo e para com você. Mesmo eu tendo deturpado a imagem original de Deus na minha vida, mesmo eu tendo vivido de modo rebelde, desobediente, longe de Deus, morto em delitos e pecados, Deus não mudou o seu amor para comigo. Deus me ama. E porque Deus me ama, Ele te ama. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E Ele nos amou de tal modo que Ele nos deu o seu Filho unigênito. Esta é a imagem que Cristo se fez. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, reconhecido em imagem humana. Isto, o Verbo se fez carne, e ele, reconhecido em imagem humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi esta a imagem que o Verbo resolveu se tornar por amar a mim e a você. Ele se fez carne, se fez humano. Ele vivenciou as mesmas vicissitudes que nós vivenciamos. Ele teve fome, sede, sono, cansaço. Ele teve amigos, ele teve inimigos, ele teve pessoas que o abraçaram e teve pessoas que o rejeitaram. Ele teve pessoas que o acolheram e ele teve pessoas que o condenaram. Ele teve pessoas que se aproximaram dele e ele teve pessoas que se afastaram dele. Ele teve o privilégio de nos demonstrar como verdadeiramente um ser humano pode ser. Ele nos mostrou isso dizendo nos sermões em que ele pregou,
Bem-aventurados os que choram, porque serão confortados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele, Jesus Cristo, nos ensinou: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele nos ensinou e demonstrou para nós que a imagem que ele assumiu é a imagem que Deus quer que eu seja, é a imagem que Deus quer que você seja. Mas será que é possível eu me tornar uma imagem que Deus quer que eu seja? Sim, é possível. A Bíblia Sagrada diz que para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Para o amor, tudo é possível. O amor eterno de Deus se encarnou e habitou entre nós. O poder extraordinário de Deus se fez presente entre nós. Por isso, o Evangelho de Jesus Cristo é a nova imagem que Deus quer que eu seja. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Somos transformados de glória em glória na imagem que o Senhor quer que tenhamos. O Evangelho da glória de Cristo é a imagem de Deus. Está em 2 Coríntios 4,14. Jesus Cristo é o modelo de imagem que deveremos cultivar. Em Colossenses 1,15 diz que Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Colossenses capítulo 3, versículo 10, está escrito: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em Cristo Jesus, você foi revestido de um novo homem. O que era velho, agora se tornou novo. Por isso que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. A questão que deves responder dentro de ti é: será que eu sou capaz de ter uma nova imagem? Será que eu posso ter uma nova imagem? Eu tenho condições de ter uma nova imagem de mim mesmo? Sabe o que Jesus Cristo falou sobre a nossa condição de sermos ou podermos alguma coisa sozinho, por nós mesmos? Em João 5,19, então lhes falou Jesus dizendo assim: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de mim mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então nós, de nós mesmos, não temos condições de mudar a nossa imagem, a não ser que possamos responder a nós mesmos: eu sou capaz e você é capaz. A outra questão é: eu estou disposto a pagar o preço? No Getsemane, Jesus, conversando com Deus, dizia: Pai, a minha alma está angustiada, eu estou angustiado até a morte, passa de mim esse cálice sem que eu beba, contudo, faça-se a tua vontade. Aí é onde estava. Jesus disse que estava disposto a pagar o preço, estava disposto a obedecer. E a imagem que eu realmente quero é aquela que Deus quer de mim. Mas para fazer a imagem que Deus quer de mim, eu preciso obedecê-lo. É esta a imagem. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, se realmente tu quiseres, tu podes mudar a tua autoimagem. Se tu quiseres, tu podes mudar a tua imagem de fraqueza numa imagem de força.
Tu podes mudar a imagem de derrota numa imagem de vitória. Tu podes mudar a imagem de não posso para a imagem que pode. É por isso que eu quero te perguntar, qual é a imagem que tu tens de ti mesmo que domina a tua mente? Tu fazes a ti o que os outros querem que tu faças? Ou tu fazes a ti o que a Bíblia quer que tu faças? Se tu estás preocupado com o que os outros pensam de ti, continuarás sofrendo. Mas se tu tomares posse do que a Bíblia diz a teu respeito, do que Deus diz que quer fazer na tua vida, então tu tens a chave da vitória. A questão mais fundamental é esta: você vai responder a si mesmo o que os outros dizem ou o que a Bíblia diz a respeito de você? Porque os outros podem dizer, você não sabe de nada. Mas você pode dizer, a Bíblia Sagrada diz que eu sei em quem tenho crido e que estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Os outros podem dizer, você não pode, mas a Bíblia Sagrada diz para mim, tudo posso naquele que me fortalece. Os outros podem dizer, você não pode ser filho de Deus, mas a Bíblia Sagrada diz, sede meus imitadores, ou sede imitadores de Deus como filhos amados, em Efésios capítulo 5, versículo 1 diz isso. Os outros podem dizer, você não tem certeza. Mas eu posso dizer, a Bíblia Sagrada diz que eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Os outros podem dizer, você não tem nada. Mas a Bíblia Sagrada me diz que, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Os outros podem dizer, você é um derrotado. Mas a Bíblia Sagrada me diz, em Romanos 8:37, que em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A imagem que os outros têm a meu respeito, pouco importa, é somente opinião. A imagem que a palavra de Deus diz a meu respeito, tudo importa, é o que Deus quer que eu seja. Portanto, os outros podem pensar que eu sou fraqueza, Deus me fez forte. Os outros podem pensar que eu não tenho nada, Deus me deu tudo. Os outros podem pensar que eu sou bastardo, Deus me fez filho de Deus. Os outros podem pensar o que quiserem a meu respeito, mas o que Deus pensa de mim é que eu sou nascido de Deus. E em 1 João capítulo 5, versículo 4 diz, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A minha imagem é uma imagem de vitória. Não é a imagem que você está vendo nesta tela, nesse instante. A minha imagem é o que eu penso de mim, é o que Deus me fez mais do que vencedor. Assim como o atleta ver o seu objetivo alcançado, assim como o agricultor ver a colheita pronta, assim como o soldado vê a vitória garantida, eu também vejo a imagem que Deus quer que eu me torne, aquela que Deus quer que eu seja, a imagem de um vencedor, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Amém. Sopra Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores
pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale e põe de pé os ossos secos com teu poder. Vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra, Espírito, trazendo vida, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale e põe de pé os ossos secos com teu poder. Vem restaurar Da multidão de caídos, transforma nossa vida, Senhor. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Muito bem, amados. Nós queremos conclamar você a uma coisa. Na nossa Catedral da Reconciliação, nós estamos ainda em plena campanha para concretizar a instalação dos novos aparelhos split de ar-condicionado. A campanha está seguindo, graças a Deus, que falta a última parcela que ainda vai se vencer agora no próximo dia 25 de maio. E você pode nos ajudar. Também ainda faltam perto de R$8.000 para completar o valor das instalações. Sabe como você pode fazer isso? Dar de si mesmo um pouco mais para a sua igreja? Para a Catedral da Reconciliação? Entre em contato com Carmen Ximenes ou com Mário Lessa e eles estarão prontos para lhe dar as informações de como fazer as transferências para as contas da igreja, especificamente para a campanha do ar-condicionado. Contribua, colabore, faça isso com generosidade, com voluntariedade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Agora, estamos chegando ao fim deste culto. Queremos que você aperfeiçoe na palavra de Deus a imagem que Deus quer que você seja. Pense nisso,
Construa isto no seu coração. Receba nesse instante a bênção do Senhor. Curve a sua cabeça, se assim o desejar. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Ide na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!